Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é administração de condomínios de veraneio. Os nossos convidados são dois síndicos profissionais com experiências nesse tipo de condomínio. Ana Lúcia Garbini, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Ricardo. E o nosso convidado, Antônio Carlos Bucco, seja muito bem-vindo ao programa também. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Antônio, vou começar a falar com você. Você tem uma experiência larga em administrar condomínios, ser síndico também de condomínios de veraneio. Eu queria que a gente começar o nosso bate-papo com a principal diferença entre ser síndico de um condomínio onde as pessoas moram para um condomínio de veraneio. Realmente tem Ou as principais, né? Não são uma, né? Existem várias peculiaridades que são alteradas com a parte do condomínio de veraneio, né? Principalmente na sazonalidade. Então, um determinado período do ano em que o fluxo desses condomínios aumenta exponencialmente. Então é nesse inteirinho, nessa época específica que a gente tem que ter muito planejamento, porque senão você dança bonitinho. Ana, tem que preparar o ano todo para os dias de pico, para as épocas de pico? Na verdade, nesse período de temporada, ela exige mais o nosso foco. As manutenções de condomínios normais, como o pessoal, os moradores, os condôminos residem dentro do condomínio, tem uma vivência, uma familiaridade com grande expectativa. É diferente do veraneio, que o foco é mais nesse período, que são períodos de férias, finais de semana, temporadas. A gente pode dizer que a intensidade das pessoas é outra, porque uma coisa é você ficar 300 dias, 330 dias onde você mora, outra coisa é você aproveitar aquela casa ou aquele apartamento pelo carnaval, que é como motivo... se não houvesse amanhã, né? Como se não houvesse amanhã. E momentos de festas, normalmente. É Natal, Ano Novo, Carnaval, onde tem muita bebida, às vezes drogas. É diferente? É bem diferente, né? Você tem que ter efetivos preparados para isso. E nessa época você tem que aumentar o seu efetivo uma ordem mais ou menos de 50%. E é difícil justamente nessa época você contratar um efetivo apropriado para isso. Então você tem um fluxo de pessoas na sua portaria que você nunca viu e você precisa saber quem você pode autorizar a entrada ou não. Você tem uma série de situações, limpeza, quer dizer, os moradores, os usuários que vão nessa época, eles querem aproveitar. Sim. E cada vez que você cria critérios para que sejam acompanhados, existem problemas para ser seguido, né? O Antônio Carlos citou um ponto super importante da questão de funcionários, né? Sim. A gente tem muito problema nessa época, principalmente nas cidades de veraneio, onde se passa muito momentos de férias, certo, ou de períodos festivos, porque a demanda pelos funcionários é muito grande. Então, sim, muitas vezes eles ganham mais dinheiro vendendo coco do que trabalhando, por exemplo, no condomínio. E aí, ao contrário, na hora que você mais precisa de equipe, talvez você perca funcionários, né? Porque eles talvez eles queiram sair. Eu tenho isso muito latente em empresas no litoral, por exemplo, onde chega a época de final do ano, eles começam a perder funcionários, porque o famoso bico dá mais do que o CLT. Como lidar com esse tipo de situação tão delicada para não atrapalhar o dia a dia ou esse período específico do condomínio? Então, de fato, o serviço na Baixada é bem complicado, é bem precário. Então, a gente tem muita dificuldade, né, em contratação de funcionários nesse período, que seria uma chance para que as pessoas poderiam abordar o assunto, poder nos ajudar. Fica bem complicado. É como você disse, é muito mais fácil ele vender o coco do que ficar trabalhando, na verdade, no condomínio, por exemplo, dentro de um condomínio. Antônio, qual é a solução do problema?
Difícil, né? Mas em aspecto de contratação temporária também, é bem diferente o nível das pessoas que vão te servir. Então você precisa ter um diferencial para que eles recebam um valor em espécie maior, e você tem problemas com a isonomia, etc. e tal, né? Então você tem que criar parâmetros que você possa ter um planejamento para que essa época você tenha já esses funcionários já direcionados para se trabalhar. Não é uma coisa impossível, mas você tem que ter pessoas muito gabaritadas dentro de um contingente de pessoas que não têm uma cultura muito grande, mas que você precisa ter um comprometimento grande. E parcerias com terceirizadas, por exemplo, funciona nesse sentido ou melhor mesmo o orgânico? Não, eu sou mais defensor da terceirização nessa área. Tá. Você pode cobrar dessas pessoas, o mesmo problema que você tem na situação orgânica, você vai ter também na terceirizada. Sim. Só que eles têm um nicho de currículos que eles podem atingir um número maior de pessoas. Você tem que fazer ainda o seu recrutamento e seleção, é uma coisa mais complicada. Você tem um auxílio aí importante. Sim, de pessoas que são focadas nessa área, né? Você também pratica dessa forma, Ana, lá no condomínio? Não, o meu condomínio são funcionários próprios. E você aumenta o efetivo também no final do ano? Na verdade, a gente trabalha com horas extras. Tá. Eu prefiro dessa forma, por conta da difícil, e ajuda os funcionários. Então, a gente une o útil ao agradável para todos. Me fala uma coisa, a questão de segurança. E a gente tem um grande problema porque, primeiro, muitos moradores vão poucas vezes, sim, então o porteiro não tem aquela habilidade de conhecimento, sim, de reconhecimento desses moradores, sim, da vivência do dia a dia. Sim. E segundo, que a gente sabe que esses condomínios têm muita locação, né? Você trabalha com muito inquilino. Sim. E aí eu queria que você abordasse esse primeiro momento, essa parte de como fazer um controle de acesso, por exemplo, num condomínio com essas particularidades. Complicado também, né? Mas justamente por causa disso. Hoje você tem tecnologias que podem ser instaladas para que você tenha um controle de acesso mais efetivo, o reconhecimento facial, só que o custo ainda é inviável para condomínios, né? Então, até que a gente consiga ter acesso financeiro para implantar esses sistemas, você tem que criar parâmetros porque você não tenha um fluxo assim aberto, como se fosse um condomínio sem nenhuma restrição. E talvez tags de acesso, algum tipo de controle eletrônico. Usar um pouco a tecnologia para facilitar. Só a tecnologia vai te salvar nessa hora, porque o visual é muito difícil, né? Ana, é um complicador para o condomínio de veraneio? Então, o nosso condomínio, a gente age de maneira de procurações, né? Eu exijo para que os funcionários recebam essas procurações e, como você diz, a maioria, os locatários temporários, não tem o mesmo zelo do que um proprietário. Então, a gente tem essa grande dificuldade. Não conhece as regras, deveres e direito dentro de um condomínio. Então, o que mais causa para nós reclamações e ocorrências são, infelizmente, alguns condôminos, na verdade, que alugam para pessoas que não têm a conduta, não têm essa vivência de um ambiente de coletivo dentro de um condomínio. Aliás, eles nem têm conhecimento sim, do regulamento interno. Sim, do é isso que dificulta chegam muito. Ali de paraquedas. Sim. Vão ficar uma semana, um fim de semana, sim, e acham que podem qualquer coisa. E aí você falou um ponto importante, sim, que vale a pena a dica para quem está nos sim, assistindo, a questão de exigência documental, né? Sim. De que o proprietário ser chato e rigoroso nesse aspecto para garantir um mínimo... Sim. Pelo menos, né, a gente tem um pouco mais de segurança. Isso a gente faz também, da documentação do contrato, sim, etc. E tal. Isso é agora, eu digo assim, o fluxo de portaria teu é enorme. Sim. Né? Potencializa nessa época. E você não consegue, por exemplo, exigir que esse condômino ele passe, sim, por exemplo, quem são as pessoas, foto de cada sim, um. Quer dizer, isso não é viável. Por mais que passe lá o documento da pessoa, carro, de quem, o nome e RG não é o que vai trazer a segurança. Melhora um pouco, mas não é o que vai trazer a segurança para o condomínio. O principal de tudo é você ter um planejamento efetivo. Saber quando você tem um histórico, então você já sabe como planejar isso.
O duro é quando você vai fazer uma implantação de condomínio, que você não tem histórico nenhum, e aí você precisa criar tudo no momento certo. Né? Queria falar com vocês sobre os principais problemas e como que a gente pode solucionar ou antevê-los para não criá-los. Esse é um ponto importante. Queria falar do não cumprimento, que foi o que a Ana falou, do não cumprimento de regulamento interno, ou o que podemos, e também o que podemos criar no regulamento interno para facilitar a vida de todos e a segurança de todos dentro do condomínio, e a participação dos moradores, né, que tendem a ser menor num condomínio de veraneio. Queria que vocês abordassem isso no segundo bloco. Antes eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Alexandre Penteado, eu sou síndico profissional em São Paulo. Eu decidi virar síndico profissional há 2 anos atrás, devido à minha experiência com o mercado imobiliário. Eu trabalhei 15 anos no mercado imobiliário em gestão técnica de condomínios, manutenção de condomínios e atendimento a cliente e síndicos, profissionais e não profissionais. Atualmente administro um condomínio como síndico profissional aqui na cidade de São Paulo e um condomínio como subsíndico no litoral de São Paulo. Meu plano de carreira é a gente preencher essa minha carteira com até 6 condomínios sendo administrados por mim. Administrar um condomínio é a mesma coisa que administrar uma empresa, né? Você precisa ter formação, você precisa ter embasamento técnico, legal, jurídico para fazer isso. Um síndico profissional, para ser bem sucedido, o parâmetro fundamental hoje da sindicância, gestão de pessoas, ele precisa saber se relacionar, ele precisa saber ouvir, ele precisa saber falar na hora certa e falar a coisa certa. O síndico profissional é um grande moderador, né? Síndico profissional é um investimento que o condomínio faz e um grande gestor do patrimônio dos condôminos. Bom, estamos de volta, já deixei as perguntas no ar para vocês, vocês vão responder no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, essas e outras respostas sobre condomínios de veraneio. Até sexta-feira.